Olá! Hoje eu vou falar com você sobre dermatite seborreica e psoríase no couro cabeludo, como diferenciar. Mas antes de eu te dar essas dicas importantes de como que a gente vai diferenciar um do outro, eu quero só reforçar a importância da gente saber avaliar bem um couro cabeludo, tá? E a importância da gente saber tricoscopia. A tricoscopia é a base de tudo, porque uma vez que você sabe bem a tricoscopia, você sabe definir o que o seu paciente tem e com isso você vai montar protocolos de tratamentos eficazes e assertivos. Se você não domina essa avaliação do seu paciente, como que você vai conseguir tratá-lo? Você pode até dominar as técnicas de tratamento, mas você não sabe o que o seu paciente tem, como você vai conseguir tratá-lo? Então, por isso, mais uma vez, reforçando a importância de se saber tricoscopia. E se você ainda não tem o domínio da tricoscopia, não deixe de me chamar, porque eu posso te ajudar. É só você chamar a minha equipe, o meu suporte, que eles vão te ajudar com uma aula de tricoscopia gratuita, tá bom? Bom, então vamos entrar aqui na dermatite seborreica e na psoríase de couro cabeludo, como que eu vou diferenciar uma da outra, tá? Todas as duas são doenças descamativas do couro cabeludo. O que é isso? A manifestação clínica delas é a descamação no couro cabeludo. Se as duas descamam o couro cabeludo, como que eu vou saber diferenciar qual que é qual? Então, ó, eu tenho uma primeira dica. Número 1, você vai perguntar para o paciente se ele tem lesões além do couro cabeludo, tá? Se ele tiver lesões além do couro cabeludo, isso vai ajudar demais a gente a fechar o diagnóstico. Por quê? Dermatite seborreica, ela pode se manifestar só no couro cabeludo, mas se ela manifestar fora do couro cabeludo, ela pode acometer a região das sobrancelhas, a região da aba nasal, a região da glabela, a região do mento, às vezes até aqui a região do peitoral, tá? Então, se o paciente tem essa descamação no couro cabeludo e nessas localidades, ótimo, já fala muito a favor de uma dermatite seborreica. Já a psoríase, se ela comete outras regiões além do couro cabeludo, ela é muito comum de acontecer, por exemplo, nas regiões dos cotovelos, nas regiões dos joelhos, tá? Aqui na coluna lombar. Então, é muito comum ela acontecer nessas regiões. E aí, se o paciente tem essa descamação no couro cabeludo e essas lesões, por exemplo, nos cotovelos, já ajuda muito a gente pensar em um quadro de psoríase, tá bom? Então, localização fora do couro cabeludo já é uma coisa que ajuda a gente a diferenciar dermatite seborreica de psoríase. Uma outra diquinha importante para a gente diferenciar dermatite seborreica de psoríase é a tricoscopia. Então, ao fazer a tricoscopia, a gente vai perceber algumas diferenças entre esses dois quadros. Eu falei com vocês que todas as duas são doenças descamativas do couro cabeludo, ou seja, elas apresentam escamas, né, ali naquela região do couro cabeludo. Só que através da tricoscopia, a gente consegue determinar diferenças entre essas escamas. Então, por exemplo, as escamas da psoríase, elas são escamas mais brancas, mais prateadas, elas são mais secas e elas são escamas como se fosse papel, a gente fala. Outra dica é a tricoscopia. Através da tricoscopia, a gente vai conseguir diferenciar dermatite seborreica de psoríase utilizando alguns truques, alguns macetes. Então, número 1, vamos avaliar as escamas. Então, as escamas da psoríase, elas são escamas mais secas, tá? Elas têm uma coloração branca, mais prateadas, e elas são escamas em lâminas. Já as escamas da dermatite seborreica, elas são mais amareladas, às vezes elas podem ser só um pozinho que a gente chama de furfurácea, elas são escamas mais oleosas mesmo, tá? Então, a tricoscopia, ela vai nos guiar também ali para diferenciar essas duas patologias. E uma outra diferença que a gente vê é quando a gente faz a tricoscopia e a gente consegue acessar a pele que está embaixo das escamas, a gente consegue observar os vasos sanguíneos. E existe uma
diferença entre esses vasos. Por exemplo, os vasos da psoríase são vasos puntiformes, vasos em pontinhos, tá? E os vasos da dermatite seborreica são vasos mais arboriformes, são vasos ramificados. Então, a gente usa essas 3 diquinhas para diferenciar dermatite seborreica de psoríase. Realmente são doenças que se parecem, elas nos confundem muito e é por isso que a gente precisa usar desses truques para a gente conseguir diferenciá-las. Se você tem alguma dúvida sobre dermatite seborreica ou psoríase, me manda que eu vou ter o prazer de responder.